Olá, tudo bem com você? Estamos chegando ao fim desta lição que realmente marcou época, marcou a história, uma lição para você guardar, para consultar de quando em quando, muito boa, sobre apologética. Mas nessa semana o tema foi seitas apocalípticas. Chegou a hora do sujo, falando do mal lavado. E aí fala assim, compare agora a atitude dos apóstolos, dos cristãos verdadeiros, com líderes de seitas. Veja só, abuso de autoridade. Líderes de seitas exigem obediência cega e se colocam acima de qualquer crítica. A estrutura de autoridade adventista combina dois pilares que blindam a liderança contra questionamentos: a doutrina da Associação Geral como voz de Deus e a posição de Ellen G. White como profetisa cujos escritos possuem autoridade profética vinculante. Quando um teólogo de renome ousou questionar academicamente uma doutrina fundamental, foi desacreditado e expulso do ministério. Mas quando o julgamento da Associação Geral, que é a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra, é exercido, a independência privada e o julgamento privado não devem ser mantidos, mas rendidos. Deus investiu sua igreja com autoridade e poder especiais que ninguém pode se justificar em desrespeitar e desprezar, pois ao fazê-lo, despreza a voz de Deus. Agora, perceba a contradição imediata vinda da mesma suposta profetisa de Deus, Ellen White. Já faz alguns anos que deixei de considerar a Associação Geral como a voz de Deus. Ué, mas como assim? Por que a profetisa de Deus mudou de ideia e abandonou a Conferência Geral? A resposta é simples. Ellen White, de forma muito astuta, usou a doutrina da voz de Deus de forma instrumental. Afirmou que a Associação Geral era a voz de Deus em 1875, quando a liderança a apoiava, revogou essa autoridade nos anos 1890, quando entrou em conflito com ela, e restaurou-a em 1909, após reorganização política favorável. Uma vergonha para a suposta profetisa. O teólogo australiano Dr. Desmond Ford, com doutorado pela Universidade de Manchester, apresentou questionamentos acadêmicos ao juízo investigativo em outubro de 1979. A Associação Geral convocou um comitê de 114 estudiosos em Glacier View Ranch, Colorado, em agosto de 1980. Apesar da simpatia acadêmica generalizada pelas posições de Ford, suas credenciais ministeriais foram revogadas. Ford declarou: "Ousei dizer em público o que muitos outros estudiosos adventistas dizem em privado há muito tempo. Estima-se que 150 pastores e professores foram demitidos ou forçados a renunciar em conexão com a controvérsia." Abuso de autoridade. Líderes de seitas exigem obediência cega e se colocam acima de qualquer crítica. Segundo, isolamento do mundo. Muitas seitas afastam seus membros da família e dos amigos, criando uma bolha fechada, que favorece o controle e o segredo. Ellen White se posicionou contra uniões entre adventistas e cristãos de igrejas reformadas ou católicas. A mensagem era clara: não se una com pessoas que não acreditam na nossa teologia distintiva. Isso chamou a atenção de centenas de adventistas que, mesmo sabendo que batistas, metodistas, presbiterianos fazem parte do corpo de Cristo e são cristãos, estavam eles, adventistas, proibidos de abraçar, beijar e se relacionar com os chamados filhos da Babilônia. Embora o companheiro de sua escolha fosse em todos os outros aspectos digno, o que ele não é, ele não aceitou a verdade para este tempo. Ele é um incrédulo e você está proibida pelo céu de se unir a ele. Você não pode, sem perigo para sua alma, desconsiderar esta injunção divina. Repetidas vezes o Senhor instruiu que nosso povo deve levar suas famílias para longe das cidades, para o campo. Saiam das cidades para distritos rurais,
onde as casas não estão amontoadas e onde vocês estarão livres da interferência dos inimigos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia desencoraja fortemente o casamento entre um adventista e um não adventista e insta fortemente os pastores adventistas a não realizar tais casamentos. Você percebeu a separação sectária? A Igreja Adventista do Sétimo Dia claramente afirma que a união entre adventistas e cristãos de igrejas reformadas não deve acontecer. Mas isso causa um problema sério que poucos adventistas percebem. A luta da Igreja Adventista é ser aceita como igreja cristã, mas ao mesmo tempo eles se apresentam como os cristãos remanescentes, ou os cristãos limpinhos, enquanto os demais são a Babilônia, os filhos da prostituta. Toda igreja, toda denominação que não aceita os 10 mandamentos exatamente como estão em Êxodo 20, essa denominação, por melhor que ela seja, ela se enquadra no grupo das igrejas prostitutas. E é claro, um adventista não pode se unir a uma filha ou a um filho de uma igreja considerada prostituta. O sectarismo vindo da igreja de Ellen White revela uma clara separação baseada na crença das 3 mensagens angélicas e em outras doutrinas distintivas que acabam servindo como base para a vida social entre adventistas e não adventistas, em vez de a igreja simplesmente aceitar outros cristãos como parte do remanescente. Se a igreja adventista é de fato cristã, por que outros cristãos não são bem-vindos? Por que uma cerimônia de casamento entre uma mulher adventista do sétimo dia e um homem batista não pode ser celebrada dentro de um templo adventista? Por que pastores adventistas não podem celebrar casamentos e abençoar uniões entre uma mulher da Assembleia de Deus e um homem adventista? Seitas agem assim. Três, controle emocional. Seitas utilizam medo e a culpa e a vergonha para manter seus membros submissos. 3. Controle emocional. Seitas utilizam medo e a culpa e a vergonha para manter seus membros submissos. O sistema doutrinário adventista opera com mecanismos de medo em múltiplas camadas. O juízo investigativo, cada ato registrado com terrível exatidão, o fechamento da porta da graça, um momento secreto onde a salvação acaba, a exigência de perfeição de caráter antes desse fechamento e o cenário apocalíptico de perseguição, prisão e decreto de morte contra guardadores do sábado. E era meia-noite, quando as forças do mal, de acordo com a hora estabelecida, decidiram dar o golpe decisivo. As hostes satânicas guiavam a turba marchando na sua frente. O espetáculo era aterrador. Juntos, esses elementos criam uma ansiedade existencial crônica, que é teologicamente funcional. Mantém os membros em constante estado de alerta e dependência da instituição. Com terrível exatidão, cada palavra errada, cada ato egoísta, cada dever não cumprido e cada pecado secreto, com toda dissimulação artificiosa, são registrados. Aqueles que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário acima, devem estar à vista de um Deus santo sem um mediador. Suas vestes devem estar imaculadas, seus caracteres devem estar purificados do pecado pelo sangue da aspersão. A porta da graça se fecha. A intercessão de Cristo cessa no céu. Esse tempo finalmente vem repentinamente sobre todos, e aqueles que negligenciaram purificar suas almas pela obediência à verdade são encontrados dormindo. Vi um escrito cujas cópias estavam espalhadas em diferentes partes da terra, dando ordens de que, a menos que os santos abandonassem sua fé peculiar,
desistissem do sábado e observassem o primeiro dia da semana, o povo estaria em liberdade após certo tempo para matá-los. Quatro, exploração emocional e financeira. Líderes de seitas manipulam sentimentos e exploram os recursos dos outros. Líderes de seitas manipulam sentimentos e exploram os recursos dos outros. Experimente. O medo é o inimigo da fé. E por medo de não conseguirmos sobreviver, nós quebramos os nossos princípios, porque fazemos a nossa matemática, não vai dar. E porque dizemos não vai dar e o medo bate, a gente recolhe. Meu conselho a você: experimente quebrar as suas contas e viver pela fé. Experimente quebrar as suas contas e viver pela fé. Experimente quebrar as suas contas e viver pela fé. Só tem dízimo para dar quem tem rendimento. E isso independe da classe social. Independe. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. Não consigo mais devolver o dízimo e isso me deixa muito triste, me sinto mal. Vou dar 3 dicas para você. Primeiro, creia no perdão de Deus. 1 João 9 diz que quando confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus pode lhe perdoar também por ter roubado em relação ao dízimo. Então creia no perdão de Deus. Segundo ponto, exerça a sua fé. Em Malaquias 3:10. Exerça a sua fé. Em Malaquias 3:10. Se Malaquias 3:10 promete que Deus vai lhe prosperar, você sendo dizimista, então creia nisso. E dê esse passo de fé, mesmo que agora esse passo pareça ser dado no escuro. E terceiro, faça um planejamento para devolver o dízimo atrasado. Você está falando sério? Ih, rapaz. Dentro do seu possível, de acordo com aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração. E você vai ver que as coisas vão melhorar. Líderes de seitas manipulam sentimentos e exploram os recursos dos outros. Quinto, uso distorcido de temas apocalípticos. Seitas recorrem ao medo do fim do mundo para controlar. Quinto, uso distorcido de temas apocalípticos. Seitas recorrem ao medo do fim do mundo para controlar. Seitas recorrem ao medo do fim do mundo para controlar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu literalmente de uma previsão apocalíptica fracassada. O movimento milerita sempre refletiu fracasso e fanatismo, construindo toda a sua identidade em torno de narrativas escatológicas. As igrejas protestantes são rotuladas como Babilônia caída. Os Estados Unidos são identificados como a besta com chifres de cordeiro. Um decreto dominical perseguirá os guardadores do sábado, entre outras ideias. Todo esse desespero profético dentro do adventismo se transforma em uma espécie de condição interna, onde até mesmo papas que já morreram teriam supostamente cumprido aquilo que Ellen White disse. No entanto, até hoje, nada, absolutamente nada, aconteceu. Por quase 180 anos, os adventistas permanecem presos às mesmas alegações apocalípticas que nunca se concretizaram. Que nação do Novo Mundo estava em 1798 ascendendo ao poder, prometendo força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite questionamento. Uma nação, e apenas uma, cumpre as especificações dessa profecia. Aponta inconfundivelmente para os Estados Unidos da América. Foi-me mostrada a companhia presente na conferência. Disse o anjo: alguns alimento para vermes, alguns sujeitos das 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus. Os dignitários da igreja e do Estado se unirão para subornar, persuadir ou obrigar todas as classes a honrar o domingo.
A falta de autoridade divina será suprida por decretos opressivos. Linha do tempo da urgência apocalíptica nas declarações de Ellen G. White. Ao longo das décadas, Ellen G. White manteve um discurso constante de urgência apocalíptica, reforçando repetidamente a ideia de que o fim estava iminente. Por volta de 1850, declarou que o tempo poderia durar apenas um pouco mais, sugerindo que a história humana estava prestes a se encerrar. Alguns anos depois, em 1856, afirmou que algumas das pessoas vivas naquele momento veriam a volta de Cristo. No entanto, todas essas pessoas já morreram, sem que tal evento ocorresse. Na década de 1870, a urgência continuou a se intensificar. Em 1872, sugeriu que os filhos talvez nunca chegassem a frequentar a faculdade devido à proximidade do fim. Poucos anos depois, em 1876, afirmou que não era sábio ter filhos naquele momento, pois o tempo era curto. Já em 1885, reforçou ainda mais essa perspectiva ao afirmar que quanto menos casamentos fossem realizados, melhor seria novamente sob a justificativa da iminência dos acontecimentos finais. Mais tarde, entre 1896 e 1909, surgiu uma justificativa para o não cumprimento dessas expectativas. O argumento de que o mundo já teria sido plenamente advertido caso o povo tivesse cumprido sua missão como deveria. Portanto, quando eu retenho o dízimo, quando eu retenho as ofertas, eu estou retendo também o avanço do Evangelho. E, por consequência, eu estou atrasando a volta de Jesus. Eu estou retendo também o avanço do Evangelho. E, por consequência, eu estou atrasando a volta de Jesus. Eu estou atrasando a volta de Jesus. Assim, ao longo de décadas, a expectativa de um fim imediato foi constantemente reiterada, mas sem que essas previsões se concretizassem. Seis, supressão da individualidade. Seitas rejeitam o pensamento crítico e exigem conformidade. Seitas rejeitam o pensamento crítico e exigem conformidade. Você tira Ellen White, acaba com a igreja. Se você tira Ellen White, acaba com a igreja. Ninguém é obrigado a aceitar Ellen White, mas para ser batizado e passar por aquele tanque, tem que responder. Está na ficha batismal. Se não responder, eu não batizo. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Quando os testemunhos, que uma vez foram cridos, são duvidados e abandonados, Satanás sabe que os enganados não pararão nisso. E ele redobra seus esforços até lançá-los em rebelião aberta, que se torna incurável e termina em destruição. A última enganação de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Onde não há visão, o povo perece. Satanás trabalhará engenhosamente, de diferentes formas e através de diferentes agências, para abalar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Manual da Igreja. Disciplina por dissidência doutrinária. O Manual da Igreja lista como primeira razão para a disciplina: negação da fé nos fundamentos do Evangelho e nas crenças fundamentais da Igreja, ou o ensino de doutrinas contrárias a elas. O manual cita diretamente Testemunhos, volume 9, página 260, em suas páginas iniciais, para estabelecer que a independência pessoal e o juízo individual não devem ser mantidos de forma obstinada, mas devem ser submetidos. Portanto, hoje você aprendeu de forma clara e transparente, com fontes primárias verificáveis, que o adventista do sétimo dia chama de seita, o reflexo do caráter doutrinário que eles possuem. Eles reclamam de práticas sectárias que apenas são o eco de suas práticas internas. Se você acredita que tem força suficiente para sair dessa prisão, saia. Se você não tem, peça ajuda a Deus hoje para que Ele te mostre o caminho da libertação. Rejeite Ellen White. Aceite Jesus Cristo.